Olá, majestades! Estamos aqui em mais um episódio da Noite pro Dia. Já vou pedindo para vocês nos seguirem aí nas redes sociais, no Instagram, para receber todas as notícias aí da cidade e da região, no portal SB Notícias e no YouTube TV SB Notícias. E hoje nós estamos aqui com um convidado especial, Carlos Weck, do método Vivendo de Cashback. Olá, Carlos, tudo bem? Olá, meu querido, tô bem, e você? Bem, agradeço aí por você ter aceitado o nosso convite. A gente sabe que você é cheio de compromissos. Tem um pouquinho. E agradeço aí de coração de ter aberto aí esse espaço na sua agenda para vir aqui nos prestigiar nesta noite. É um prazer estar aqui e pode perguntar o que você quiser que a gente vai responder tudo. Que bom, porque a gente tá curioso, né? Como que a gente vai ficar milionário aí da noite pro dia? Vamos ver se a gente tem a solução. Dia, não é da noite pro dia. O método Vivendo de Cashback não é da noite pro dia. É o que eu falo para todo mundo. Tudo é um processo. Pessoas que acham que vão entrar hoje, amanhã já vão estar tendo o mesmo padrão de vida que eu tenho. Só que são 6 anos que eu venho lutando através disso daí. É óbvio que vai agilizar muito mais do que um CLT. Você vai ganhar muito mais do que um CLT. Mas não é da noite pro dia, não. Demora um pouquinho. Sim. Então, quando você fala do CLT, você coloca assim como uma substituição mesmo. A pessoa consegue sair do trabalho para viver só do método. Tranquilamente, é o que eu falo para todo mundo, né? Como você se vê daqui 5, 10 anos? Eu falo por mim, porque eu trabalhei 13 anos dentro de uma empresa. E nesses 13 anos eu consegui comprar um carro, se eu não me engano, de 15 mil reais. Foi o que eu consegui. Eu sempre sonhei alto. Eu sempre sonhei em ter coisas que naquele momento para mim era impossível. E eu percebi que se eu continuasse mais 15 anos, provavelmente eu teria um carro de 30. Então, como eu não tenho estudo, vou falar a verdade para você, eu tenho ensino médio, não tenho faculdade. Querendo ou não, a gente acaba se comparando com pessoas. Sim. E os meus amigos, quando eu saí ali dos 18 anos, todos foram para a faculdade. Só que eu sempre tive uma coisa na minha cabeça. Quando você estuda muito, é muito difícil você conseguir, mesmo assim, ficar rico. Você pode ter uma qualidade de vida melhor do que a maioria dos brasileiros, mas rico no ponto de você estourar e conseguir comprar tudo que você quer, ou você soluciona o problema de alguém ou você encontra a fórmula mágica para isso, e foi o que eu fui buscar. Hoje eu consigo solucionar o problema das pessoas, a questão financeira, e também eu consigo... eu encontrei a solução para ganhar dinheiro e não ficar dependendo do CLT. E nem de um diploma, né? Nem de um diploma. A sociedade cobra muito isso, né? Não, assim, estudar é bom. Quem quer estudar, para mim, eu não optei por essa parte. É óbvio, quando eu falo de estudo, eu falo você se especializar em alguma área, tá? Não que eu fiquei parado ali sem fazer nada. Eu estudo, eu sou meu professor, entendeu? Eu fui ali com as caídas que eu fui tomando na vida, eu fui melhorando a minha condição e as coisas que eu trouxe pro método hoje. Mas o Pablo Marçal fala muito isso, né? Que a cada diploma que você consegue, você fica mais distante de ficar rico. Ele fala bastante isso daí. Era um cara que eu não gostava no início. Quando você fala, mano, esse cara é muito arrogante. Só que ele tem razão em muitas coisas que ele fala. Tem que filtrar, né? Com certeza, ele é muito inteligente. Demais. Eu assisti o podcast dele aí, que é 1 contra 30 pobres. Você tá doido. O povo perde uma oportunidade. Ele deu tanta oportunidade pra tanta gente ali. Você chegou a assistir? Cheguei. Um rapaz lá, ele ofereceu 50 mil na jaqueta do rapaz. E o cara não... eu tenho princípios. Pô, é uma jaqueta, entendeu? Ele não tá querendo algo que não tem nada demais. Né? É só a jaqueta. E é um teste, né? Assim, é que ali o pessoal, acho que por ego, sei lá... Pode ser, mas eu tenho certeza que quando eles saíram dali, eles se arrependeram. Porque a oportunidade, ela não passa várias vezes. Quando ela passa, você tem que aproveitar e abraçar. E não ficar se vitimizando. O mundo sempre vai ser assim. A pobreza nunca vai acabar. Isso não tem como, é impossível. Até pela questão da mentalidade, né? Sim, assim, eu costumo falar que tem gente que gosta da vida que leva, sim, né? Assim, com certeza. Você oferece uma oportunidade melhor ou oferece algo melhor, ou às vezes nem você, mas você vê que a pessoa está tendo uma oportunidade melhor e ela não consegue. É que a responsabilidade ela aumenta. E tem gente que é confortável em reclamar. É muito mais fácil você reclamar do que você ter novas responsabilidades, entendeu?
Quando você começa a ganhar mais, querendo ou não, as pessoas vão se aproximar de você, aquelas pessoas que só querem o que você tem a oferecer, isso é natural. Parente vai começar a te pedir as coisas, as pessoas vão começar. Seu parente. E às vezes a pessoa, o que ela faz? Para ela se proteger, subconsciente ela fala, não, eu não vou crescer, porque para mim aqui tá bom, eu reclamo ali, mas eu vou vivendo, eu vou levando. E a maioria das pessoas vivem assim hoje. E às vezes não quer deixar pessoas e padrões que tem hoje que numa vida um pouco melhor vai ter que deixar, né? Sim. Abandonar pessoas, amigos. Não tem como, tá? Levar todo mundo pro mesmo nível. Sim, uma vez eu vi um rapaz falando que quando você começa a crescer, você vai deixando pessoas para trás. Eu falava, não, meus amigos vão vir junto comigo. Só que eu percebi que eles não querem, a maioria não quer. Então, querendo ou não, você acaba mudando as suas amizades, aí você acaba sendo, entre aspas, um cuzão, porque você... Mas não, pô, é que você tentou. Eu conhecia, hoje ainda não ajuda, que não sei o que lá. E, nossa, eu já recebi muita mensagem de amigo mesmo. Você tem que me ajudar. Você precisa me ajudar. E é o que eu falo pra todo mundo. Quando você ajuda uma pessoa, querendo ou não, você traz um problema pra sua vida. É isso que você tem que filtrar. Porque todo mundo tem problema, todo mundo tem história triste, cada um tem a sua luta. Você pode sim ajudar a certo ponto, mas solucionar todos os problemas da vida da pessoa é impossível, porque na nossa vida a gente não consegue fazer isso. 80% do nosso pensamento é problema. A gente já acorda pensando, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E a maioria das vezes esses problemas não dão em nada. Por quê? Eu já estive lá no fundo do poço. Hoje as pessoas me veem como, playboy, rico. Não. Nasceu. Não, meu pai é pedreiro, minha mãe é diarista. Entendeu? Eu venho de um berço humilde e eu sempre tive esse pensamento de querer crescer desde criança. E assim, as pessoas que me rodeavam, meu próprio pai falava, filho, vai fazer um Senai para você trabalhar na Home, porque eu era guardinha da Home. Eu também fui guardinha. Você foi? Aí, ó, a gente tem algo em comum. E nessa época que eu estava na Home, a minha chefe mesmo chegou em mim e falou, Carlos, faz um Senai ali que a gente consegue colocar você aqui para você ter um crescimento dentro da empresa. E no momento ali eu não queria isso. Na verdade, eu queria uma moto. Pra você ver como a gente faz escolhas erradas. Não. E aí tudo que eu ganhava, se não me engano, 300 e poucos reais por mês, que era o salário mínimo da época. E eu pegava esse valor e pagava um consórcio. E fui pagando. Até que chegou no dia lá que eu fiz 18 anos, eles me desligaram. E aí veio o arrependimento, porque eu poderia ter continuado lá, que o setor que eu trabalhava na Home era um setor bom. Poxa, Carlos, você podia estar lá ganhando 5 mil então, pra você ver que tem escolhas que a gente faz que a gente no momento acha que foi a errada ali, que a gente poderia estar muito melhor, só que a gente não sabe o que o futuro nos prepara. Isso não foi o primeiro, tá? Isso aí teve outras oportunidades também. Então nessa época eu saí, teve um amigo meu que entrou lá de guardinha, ele fez o curso e ele começou a ficar super bem. Felipe, eu falei pra ele, cara, se você estudar lá, fazer, minha chefe era sensacional, ela era uma pessoa muito boa e ela sempre me ajudou bastante. Então, eu falei isso daí pra ele antes dele entrar, e ele fez tudo, e começou a ter uma vida boa ali dentro, ali, estabilizada, ia viajar. Você falou, nossa, devia... Sinceramente, não, eu não fiquei com esse... Porque ali era a minha escolha, era o que eu achei que eu tava fazendo algo correto, né? E beleza, passou esse tempo, os meus amigos começaram todos a entrar em faculdade. Engenharia, administração, e eu ficava naquela, qual que eu vou, qual que eu não vou. E aí eu pensei em fazer educação física, mas deixei para lá também. E eu comecei a trabalhar em outras empresas de CLT, aí eu vi que o negócio era doido. Porque você trabalhava lá 6x1 para ganhar R$ 1.500 por mês. O meu último registro em carteira foi R$ 1.700 dentro da Dual Plastic. Foi a meu último registro ali, sim. Antes de jogar a carteira fora. Antes de tacar fogo na carteira. Eu coloquei fogo na minha carteira. É que eu não postei nada. Então, eu filmei, mas eu não cheguei a postar nada, porque é um negócio assim que tem pessoas que... Pra mim acabou. Romantiza, né? Pra mim acabou. E pra mim acabou por quê? Nessa época, depois que passou tudo isso, eu casei. Certo? E aí eu tava com a minha esposa, e aí eu estava com ela lá e eu precisava trabalhar. Eu tinha que trabalhar, fazer alguma coisa. E eu comecei a entregar currículo de novo. Depois que eu comecei a entregar esses currículos, aí teve uma empresa que me chamou 4 vezes.
Chamou a primeira, fui lá, fiz entrevista e não passei. A segunda não passei, a terceira não passei, a quarta não passei. E tem uma coisa na minha vida, todas as entrevistas que eu ia fazer, eu passava direto. Eu me sentia especial, porque eu ia lá, fazia, pum, entrava. E nesse dia não foi. Eu cheguei em casa, falei pra ela, não trabalho mais pra ninguém. Aí eu peguei a carteira, taquei fogo, liguei o fogão, queimei a minha carteira, falei, não trabalho mais pra ninguém. Foi difícil, viu? Porque eu não tinha nada pra fazer, eu não sabia o que eu ia fazer. Foi aí que eu comecei a entrar na internet e procurar oportunidade, caçar alguma coisa ali. Foi aí que apareceu a Uber pra mim. Aí eu peguei, comecei a fazer o motorista de aplicativo, fiz durante uns 2 anos, eu trabalhei com isso daí, até que um belo dia me denunciaram e minha conta ela caiu. Mas por quê? Denunciaram por quê? Eu vou explicar para você. Antes de chegar o Natal, lá em 2018, o que aconteceu? Eu fui no meu filho queria que eu fosse até a casa dele, que eu tenho um filho, mas eu não sou casado com a mãe dele, ele mora em Nova Odessa. E eu cheguei lá bem perto aí dessas datas comemorativas. Só pra você ter noção, pra mim até lá eu não tinha dinheiro do combustível. Por mais que eu trabalhava de Uber, não dava pra mim pagar minhas contas. Eu sempre ficava no cartão de crédito ali, sabe? Que você vai, você recebe, paga o cartão e usa o cartão. Recebe, ficava nisso daí. Eu fiz uma corrida direcionada até Nova Odessa, cheguei até lá, fiquei com ele, ele virou pra mim, ele era bem pequenininho e falou, pai, eu quero uma bola de Natal. E eu não tinha o dinheiro da bola. Eu não tinha, isso daí me doeu, me quebrou. Eu falei, cara, eu sou um bosta. Até falar assim, uma bola, pô, uma bola R$50. Não, é terrível. E nesse momento que aconteceu isso daí, eu prometi pra mim mesmo, eu falei, cara, eu vou virar o jogo, eu vou dar um jeito, nem que eu me lasque inteiro, nem que eu morra, mas eu vou, sendo honesto, eu vou fazer alguma coisa que mude o jogo. E foi aí que eu não dei a bola pra ele nesse dia, cheguei na casa dele, ele tinha uma maquininha lá, eu falei, vou rapar minha cabeça, porque eu era um rapaz muito vaidoso. Eu cuidava bastante da aparência, era fortinho assim. Aí cheguei lá, peguei a maquininha e comecei a raspar minha cabeça. Porque era um negócio falando pra mim que aquele Carlos morreu, era algo meu, entendeu? Aí eu raspei a minha cabeça, meu filho viu aquilo. Ele falou, pai, também quero raspar. Eu falei, não, você não vai raspar. Eu, não, pai, eu quero. Aí peguei a maquininha e raspei a cabeça dele. Quando a mãe dele chegou e viu, ficou doida. Eu ia perguntar. Ela ficou doida. E ele, na segunda-feira, tudo arrependido, não queria ir mais pra escola, porque na hora que chegou lá, os meninos começaram a zoar ele. Mas nós dois, com a cabeça raspada lá, andando de bicicleta. No zero. Zero. E beleza, passou, virou o ano, e aí eu comecei a procurar oportunidade na internet. Caçando várias oportunidades. Isso a minha esposa em casa, trabalhando, bancando a minha casa. Eu falei pra ela, ó, confia em mim, segura as pontas que eu vou encontrar alguma coisa que dê certo. Ela trabalhava com o quê? Ela é funcionária pública, ela trabalhava numa creche. E aí eu falei, segura as pontas aí. aí. A BMW hoje. Inclusive, você subiu meu nível de presente, viu? Eu olhei lá. Você não aceita mais nada que isso. É um absurdo. Não, mas essa mulher... Não, porque eu nunca, assim, eu sempre achei que flores era, assim, um complemento. Eu achava que eu era audaciosa, eu gosto de ouro. Mas aí vai o Carlos me dar uma BMW pra esposa. Ela mereceu. Porque subiu meu... a gente passou por muito perrengue. Não aceito nada menos. Tá certo, tem que subir o nível. E a gente passou muito perrengue. E ela foi segurando as pontas em casa. E, tipo assim, ela nunca chegou em mim e falou, você tem que trabalhar as coisas que estão difíceis. Nunca te cobrou, Nunca me cobrou, mas apoiava. Não, vai dar certo. Vou começar a vender videogame. Vou comprar videogame mais barato e vender no LX. Não, vai dar certo. Mas eu não tenho dinheiro. Não, vai lá e compra. E fui fazendo isso, ela me apoiando. Mas você vendia videogame, mas não ficava jogando, né? Não, eu comprava pra... Gente Não. que vai buscar alguma coisa na internet pra fazer, mas fica mais no videogame. Eu só testava, pra ver se estava funcionando. Depois eu pegava e já vendia. E fui fazendo rolo. Fui vivendo de rolo, fazendo as minhas coisas. E até que chegou um momento que não... Na verdade, eu quase caí num golpe. Porque um rapaz falou que ia comprar os videogames, né? Se não me engano, eu estava com 4. Ele falou que ia mandar o dinheiro. E realmente o dinheiro caiu na conta da minha esposa. E eu já estava colocando o videogame dentro do Uber para despachar. Só que o Uber, ele chegou em mim e falou, você conhece esse rapaz? Porque ele tá mandando levar numa quebrada lá em São Paulo. Eu falei, não, eu não conheço, mas ele já pagou. Ele falou, pede pra ele mandar R$300 pra mim, que é o valor da corrida, pra mim sentir mais seguro e ir. Aí mandei mensagem pro cara e o dinheiro não caía.
E pra você ver, o dinheiro que caiu na conta da minha esposa, praticamente foi o salário dela que caiu. E na hora que caiu a gente não conferiu e o valor coincidia com o mesmo valor que eu tava vendendo nos videogames, você acredita? E ali eu não perdi porque o Uber questionou e segurou. Senão eu teria perdido porque eu achei que ele já tinha pago. E é caro, né, essas coisas? É caro. Na época era um valorzinho considerável. E aí, beleza. Aí passou esse período, continuei fazendo minhas coisas, até que um dia um amigo me manda mensagem. E já aconteceu dele me mandar mensagem. Quando começou aquele golpe lá da pessoa pedir dinheiro, só que o WhatsApp era clonado. E era pra pagar um fulano. Eu peguei e mandei o valor que eu ia usar pra pagar as contas. Esse valor foi minha esposa que tinha passado pra mim. Aí eu perdi tudo. Perdi tudo. Aí eu entrei em desespero. Porque a gente não tinha dinheiro pra pagar as contas. Eu fiquei uma semana dentro de um quarto escuro, sem ver a luz do dia, só tomando água. A minha esposa chorando, achando que tinha acontecido alguma coisa, que o problema era ela. Eu não falava o que tinha acontecido, porque eu me envergonhava daquela situação. E aí meu pai foi até a minha casa querer saber, porque eu entrei numa depressão profunda, não tinha mais perspectiva nenhuma. Só que você se sente meio trouxa assim, né? Sim, porque Mas então, quem nunca, né? porque eu me senti mais trouxa ainda. Quando aconteceu tudo isso daí, que eu fiquei lá, meu pai foi lá, ele queria me ajudar, eu falei, pai, eu não quero ajuda, eu caí, eu vou me levantar. E só que mesmo assim a gente espera a ajuda dos outros, mas eu não queria do meu pai. Aí eu fui até alguns amigos, eu contei o que aconteceu. Todos os meus amigos, inclusive o que eu mais tinha amizade. Ele bateu nas minhas costas e falou, cara, você é um trouxa. Como que você cai num golpe desse? E ele tinha condição de me ajudar, só que ali eu percebi que ninguém me devia nada, que o problema era meu, que eu tinha que parar de me vitimizar e fazer o meu corre, porque senão eu ia continuar ali, minha esposa provavelmente ia terminar o relacionamento, meu filho não ia ter a bola que ele queria, eu tenho que fazer o jogo virar, eu tenho que pegar e fazer acontecer. Foi eu que comecei a estudar, entrar na internet, procurar oportunidade, até que um dia eu encontrei uma forma de ganhar dinheiro dentro de casa de aposta sem risco de perca. Não importa se o time ganha, perde ou empata. Só que no momento que eu vi ali que a casa ela dava um bônus para a pessoa, não era 100% garantido. E aí eu comecei a estudar uma fórmula de garantir isso daí. Foi aí que eu encontrei, que eu entrava na minha conta, jogava a favor de um time, e na conta da minha esposa eu jogava contra esse time. Então, se o time ganhasse ou perdesse, o dinheiro ia para uma conta e ia para outra. Só que a casa ela dava um bônus por mim jogar nesse valor. Um exemplo, joga aqui no Palmeiras R$50, que independentemente do resultado, a gente te dá mais 50 depois. Então, ela jogava R$50 no Palmeiras e que eu jogava 50 contra o Palmeiras. Quando acabasse o jogo, ou o Palmeiras ia perder ou empatar, o dinheiro ia vir para cá, ou o Palmeiras ia ganhar e vir para cá. Nesse momento eu não tinha lucro, só que lembra que a casa falou que ia me dar mais 50? Quando ela me dava mais 50, eu repetia a mesma coisa. E aí eu conseguia ter lucro sem risco de perca. E foi aí que eu comecei a fazer e comecei a ganhar dinheiro. E eu fui atrás de mais conta, porque quanto mais conta eu pegava, mais dinheiro eu ia ganhando. Só que eu não tinha capital. Aí lá vai eu recorrer a quem? A minha esposa. Amor, ela falou, eu falei, se você me arrumar 4 mil aqui, a gente fizer um empréstimo, isso que vai mudar a nossa vida. Ela, você tem certeza? Eu falei, tenho. Ela foi lá e fez o empréstimo. Não, fez o empréstimo. Eu comecei a ganhar dinheiro, mulher. Aí o negócio começou a ganhar e ganhar. E eu morava em cima da casa da avó da minha esposa. Era R$400 o aluguel. Telha Brasilite. A gente se esborrifava a aguinha um no outro, porque não tinha... Era calor, então não conseguia dormir. E a gente foi e eu comecei a escalar isso. Comecei a ganhar. E eu só guardava no banco. Porque a minha cabeça era o seguinte, isso aqui vai acabar, esse negócio é muito bom pra ser verdade. Porque eu entrei no YouTube, não encontrei nada, ninguém falando sobre isso. Eu entrei no Google, escrevi, não achei nada. Eu falei, ninguém sabe disso, então eu vou aproveitar, vou fazer só pra mim. E fui fazendo, fui ganhando dinheiro. Só que quando eu tava lá com meus 30, 40 mil reais no banco, eu queria que os meus amigos também ganhassem, porque eles contavam a história triste deles pra mim. E aí eu cheguei e falei pra eles, tem um método que eu desenvolvi que é assim, 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 você vai entrar, você vai ganhar dinheiro comigo. Carlos, eu não acredito nisso daí não, mano. Olha, você mora em cima da casa, paga R$400 de aluguel, como que você vai... Tava pedindo dinheiro pra mim. Então, e não cobrava nada, implorava, cara, vamos que esse negócio aqui vai dar bom. Ainda mais aqueles amigos que cresceram com você desde pequenininho, é o sonho, fazer, né? Todo mundo ali bem. E ninguém me deu moral. E aí eu falei, cara, quer saber, eu vou fazer o meu. E aí fui fazendo o meu. Aí teve um amigo que estava passando uma situação difícil. Eu falei, cara, vem aqui em casa, eu vou te ajudar.
vem com R$1.000 aí se você tiver. Ele veio abrir as contas dele. No mesmo dia eu fiz ele ganhar R$800. No mesmo dia. Ele saiu com 1.800 embora, todo feliz pra casa dele. Falei, cara, só fazer o que eu falo pra você. Aí ele foi e falou pra outra pessoa. A outra pessoa veio querer aprender também. Aí eu comecei a ensinar pessoas só por indicação. Elas me pagavam um valor e eu ensinava elas ali por indicação. E foi criando um grupo ali, já tinha gente da Bahia fazendo isso daí, entendeu? Pessoas de outros estados. E eu só gravava o vídeo e mandava pro pessoal, ó, só faz igual e acabou. Só tem que fazer igual que eu falo. E não cobrava nada. Cobrava, aí eu já comecei a cobrar. E não era assim, na época não era... Era um valor, é óbvio, pelo retorno que traz era muito barato, mas para a pessoa entrar tinha que confiar muito. Eu cobrava R$800 só para ela pagar de adesão, mais 200 por mês. Então, aliás, eu já gastava R$1.000 comigo só de início. Só que na primeira semana eu já fazia ela recuperar esse valor, depois era só lucro. E isso daí foi espalhando assim, um falando para o outro. E aí eu tentei trazer para a internet. Falei, ó, vou tentar levar para a internet. Tentei, ninguém me deu moral. Aí tentei de novo, nada. E aí eu fui tentando e ninguém... Quem que é esse cara aí que quer vender, fala que ganha dinheiro, mas não tem nada, não tem um carro. E até aí tudo bem. E um belo dia, eu dormindo gostoso lá, acordei desesperado, que eu tinha sonhado que eu tinha morrido. Que eu morri e a minha esposa tinha arrumado outra pessoa e gastado todo o meu dinheiro. Foi ali que a escassez acabou na hora. A escassez, ela se encerrou. Por quê? Eu não gastava, eu não comprava roupa, eu só guardava, só acumulava. E aí, depois desse sonho, eu acordei e falei, amor, vamos no shopping. Vamos gastar. Vamos no shopping. Mas eu não contei o sonho pra ela, vamos no shopping. Cheguei e falei, eu quero comprar roupa. Aí fui comprando um monte de roupa. Aí, o que tá acontecendo com você? Não sei o que lá, você não é assim. Aí eu contei pra ela, sonhei assim assado. Aí ali pra mim acabou. Aí eu vi que o dinheiro ele veio pra te servir, não você pra servir o dinheiro. E aí eu comecei a comprar as coisas que eu queria, já comprei um carro que eu queria já também. E aí, conforme você vai aumentando ali, as pessoas vão vendo aí o que esse cara tá fazendo, velho. Aí surge o interesse, né? Não é o que esse cara tá falando é verdade mesmo? Vamos ver se funciona? Foi aí que eu me juntei com 2 pessoas. E essas 2 pessoas, que ela eram meus sócios, né? Eu peguei, falei pra eles disso há 2 anos atrás, antes. O que você tá fazendo, Carlos? Tô mexendo com isso, isso e isso. Cagaram pra mim. Falei, mano, você me dá dinheiro. Aí passou 2 anos, eu queria abrir uma loja aqui no centro, porque eu queria ter outros negócios, né? Aí eu cheguei lá, como eles têm comércio aqui, eu falei pra eles falaram assim, mas o que você faz? Eu falei, cara, fazer a mesma coisa que eu falei pra vocês há 2 anos atrás. Aí eles já ficaram assim, pô, legal e tal. Carlos, pra você abrir a loja assim, assado. Aí quando eu desci, um que é mais ganancioso assim, viu eu entrando no meu carro. Ele falou, caralho, por que o Carlos tá com um carro melhor do que eu? Sendo que eu tenho comércio há 10 anos aqui e o cara começou agora e tá com esse carro já. Falou, não, chame ele aqui, vamos conversar, vamos entender como que funciona. Aí eu cheguei, sentei, conversei, expliquei pra eles como que funcionava. E eu comecei a gravar vídeos pra internet, pra interação do pessoal. E aí eu comecei a esconder dinheiro na cidade, R$100. Então, e da onde que veio essa ideia do dinheiro? Essa ideia, tinha um rapaz que já fazia isso daqui na cidade já. Aqui? Ele faz rifa. Ele escondia de vez em quando. E ele falou pra mim, falou, Carlos, se você seguir esse caminho aqui, cara, você vai ganhar visibilidade rápido. Porque você começa a esconder valor ali, a pessoa vai querer saber o que você tá fazendo. E eu achei interessante. Aí eu peguei e coloquei R$100, só que eu falei, cara, eu vou esconder R$100 todo dia. Aí você escondia e filmava? Filmava as pessoas indo buscar. Todo dia eu comecei a colocar R$100 na cidade inteira. Fui colocando em todos os pontos aqui da cidade. Comecei lá na Romizeta e aí eu fui espalhando o valor. E a minha audiência começou a crescer. A primeira nota que eu escondi aqui na cidade demorou 3 horas para achar. Chegou um momento. O pessoal ia buscar. Chegou um momento que as pessoas estavam me seguindo. Eu tinha que trocar de carro para esconder a nota. Porque o pessoal começou a reconhecer. Mas você sabe que eu acho que semana passada uma pessoa me falou que te viu no shopping e ficou andando atrás de você. Então. Pra ver se você derrubava um bichinho de pelúcia. Hoje a gente faz outras coisas. Mas na época era o cara dos R$100. Onde eu ia, o cara dos R$100. E aí a gente comecei a esconder dinheiro pela cidade inteira. E aí minha audiência foi crescendo. Só que chegou um momento que eu falei, cara, eu vou começar a gravar o que eu faço nos bastidores. Que é o que? Ajudar a pessoa. Porque eu já ajudava pessoas sem gravar, sem filmar, sem nada. Ir lá, ajudar morador de rua. E aí eu comecei a fazer minhas ações sociais.
que é o negócio que eu tenho no meu coração, que a gente veio nessa terra para servir os outros. Sim. E uma vez eu estava conversando com Deus, eu não sou religioso, mas eu tenho minha conversa com Deus, e eu falei para Deus, Deus, se eu não ajudasse tanta gente, o Senhor estaria muito melhor. Querendo ou não, você gasta um valor legal ali. Aí Deus, eu senti ele falando para mim, falou, Carlos, não é sobre você. Se você não ajudasse os outros, você não teria nada que você tem. Então, o sentido da vida para mim é esse, é você servir ao próximo. A faísca que faltava para mim não foi sobre eu querer comprar uma Porsche, foi meu filho que eu não tinha condição de dar uma bola pro meu filho. Entendeu? Então isso daí que foi fazendo eu começar a gravar esse tipo de conteúdo, ajudar pessoas, e graças a Deus as pessoas certas aparecem na minha vida, e ali a gente consegue estar transformando e mudando a vida dessas pessoas. É o que eu falo para todo mundo. O que faz a maior mudança que eu posso fornecer para uma pessoa hoje é a minha metodologia. Porque eu ir na sua casa, te encontrar no mercado e te pagar uma compra, vai te suprir durante uns dias. O método não. O método, se você entrar, executar, fazer o que a gente fala, eu garanto que o resultado você vai ter. É 100% garantido. Por isso que eu falo que é o melhor método do Brasil. Por isso que ontem eu gravei um history e falei, ó, faz tempo já, eu tenho mais de 1.000 alunos hoje. E eu soltei, se alguém entrou, fez o que a gente falou, não teve resultado, eu pago 10 mil. Não recebi uma mensagem falando, Carlos, eu fiz, aqui a pessoa só não tem resultado se ela não quiser. Hoje a gente trabalha com deficiente auditivo. A gente tem um grupo exclusivo para pessoas com deficiência auditiva. Eu fiz uma palestra apresentando para eles, tinha do lado o tradutor. Demorou pra caramba, mas foi muito satisfatório. Eles entraram, estão tendo resultado. Eu descobri essa semana que tem um rapaz, ele tem paralisia cerebral. Não é a severa, mas ele indicou o meu método para um cara da empresa que falou comigo esses dias. Ele chegou no cara lá, ele falou, né? Falou, o que você tá fazendo? Eu faço aposta com o Carlos e tal. Ele falou, mano, para com isso, você vai perder dinheiro, tudo que você ganha, você vai perder. Porque é natural a pessoa pensar, porque a maioria das pessoas perdem dinheiro com isso. Jogo, né? A maioria perde. Eu falo que 99% das pessoas perdem. A gente é 1% que ganha independentemente de resultado. E aí ele falou pro cara. Aí o cara começou a acompanhar o meu trabalho e falou, vou dar uma chance pra esse rapaz aqui. E tá faturando com a gente. Tá ganhando, é o que eu falo. Se a pessoa entrar, fazer o que a gente fala, esquece. Porque realmente a gente pega na mão da pessoa, faz a pessoa ter resultado. Eu prezo muito por isso, pela qualidade do serviço. Quando você entra, quando você compra um curso, tem gente que fica abandonado. Fica pra lá, faz. Não, a gente não. Você entrou, minha equipe vai mandar mensagem pra você, vai mandar mensagem pra você perguntando, e aí, tá fazendo? Tá com dúvida? Manda print. E a pessoa ela tem que, obviamente, trabalhar também. Tem que trabalhar, já aconteceu já do nosso suporte na casa da pessoa para tirar as dúvidas. E é algo que eu falo para não fazer, mas os caras são bons, eles pegam, vão lá e porque não tem como fazer isso com todo mundo. Então a pessoa só não tem resultado se ela não quiser. Então basicamente a minha história é essa. Tive um passado assim difícil e graças a Deus o que eu sempre pensei que iria acontecer está acontecendo agora. E nessa época que você começou a esconder o dinheiro, você começou também a tapar os buracos da cidade ou isso veio depois? Isso daí veio depois e não foi muito bacana. Não foi muito bacana porque eu tenho amizade com muito vereador. Eles não gostaram muito, não. Não gostaram. Achei que eles iam gostar? Não, pior que não. Tipo assim, eu tinha contato, mandava mensagem, eles não gostaram, acho que sentiram meio que uma afronta. E a intenção, sinceramente, não era... Porque eu não falo que é da cidade de Santa Bárbara do Oeste. Eu vi um cara fazendo um vídeo desse, é mais a questão ali de uma crítica pro governo inteiro, não pra prefeitura, entendeu? Mas tô nem aí também. Quando eu tava quebrado lá, ninguém falava comigo, eu vou ficar ligando pros outros agora. Então a gente pega e faz o nosso melhor. E aí você recebeu alguma notificação? Sim, eu não posso tampar buraco, porque se eu tampar eu vou ser multado. E pra você ver como que parece cômico, né? Danos ao patrimônio público. Você acredita nisso? Se você tampar um buraco hoje e a prefeitura te pegar, ela pode te notificar por danos ao patrimônio público, porque o material... Você estava ajudando? É porque o material que você utiliza, diz eles que não é o correto ali, né? Até porque quebra depois, então é algo que... Nossa prefeitura sempre chegando aí pra ajudar. A gente paga pouco IPVA. Paga pouco. Então é isso aí.
O que a gente faz é isso daí, na questão do buraco. Eu vi um vídeo, peguei e eu não ia postar. Eu falei, cara, isso não vai dar nada. É o meu vídeo mais viralizado. Tem 6 milhões de visualização. Ficou bom. É tudo planejado, tá? A luva é pra nego comentar mesmo, falar, ai, a Lady colocando luva. Não. Você tem que aprender isso na internet, porque, cara, eu faço ação social, eu já sou criticado por isso. Qualquer conteúdo, qualquer coisa que você vai fazer, as pessoas vão te criticar. Quando eu dei o carro pra minha esposa, meu Deus do céu, eu comecei a ler os comentários, eu falei pra ela, eu não vou ver mais. Porque dá vontade de responder, entendeu? Mas a pessoa... Não, agora vai tomar o chifre, que não sei o que lá. Cara, eu conheço a esposa que eu tenho. Eu sei o que ela passou comigo lá atrás. Entendeu? As lutas que a gente teve. Se fosse qualquer, assim, não estou generalizando, mas a maioria das mulheres, a maioria, se passasse o que ela passou, já teria ido embora. A maioria iria cobrar, né? Não vai trabalhar, não. Trabalho, isso daí. Já pensou em mandar uns currículos? Ela ia falar isso daí. Mas eu falo, quando eu sou teimoso, quando eu coloco um negócio na cabeça, eu vou até o fim. Porque eu sempre pensei, se alguém conseguiu, por que eu não vou conseguir também? Eu penso bastante isso também. Eu acho que a gente pode chegar aonde a gente quiser nessa vida. Eu ensino as minhas filhas assim. Você pode tudo que você quiser, desde que você persista ali também. Porque... Com certeza. Uma coisa que rouba, né, muito sonho das pessoas é a vergonha. Eu era um rapaz super tímido. Eu não conseguia falar na frente das pessoas. Eu pensava muito no que os outros iam pensar de mim. Toda vez que eu gravava um vídeo, eu regravava umas 300 vezes um history, sabe? Porque, eu falei alguma coisinha errada. Cara, é o conhecimento que eu tenho hoje, entendeu? Eu vou ter vergonha do quê? Às vezes você olha na internet, tem tantas pessoas que falam, nossa, que cara ruim, como que faz sucesso? É porque ele não tem vergonha, é porque ele posta, é porque ele vai atrás das coisas, entendeu? Então, a pessoa que não tem vergonha, ela já está na frente de pessoas que são sábias, muito inteligentes, mas tem vergonhas de aparecer. E hoje isso aqui, é uma arma, cara. Tanto para destruir a sua vida, fazer você perder o seu tempo, quanto para mudar a sua vida e fazer você ganhar dinheiro. O formato que você vai utilizar isso daí é você que escolhe. Não precisa de mais nada, né? Antigamente você precisava de um computador, de um notebook, de um diploma. Meus pais não entendem até hoje como eu ganho dinheiro. Eles não entendem, eles não sabem. E assim, quando eu comecei a ganhar, eles não acreditavam. Eu falava, pai, eu ganhei 10 mil hoje. Eu falei, mentira, você vai ganhar 10 mil aonde? Eu tenho que trabalhar uns 3, 4 meses para ganhar esse valor. Ganhei e ficava nessa neura aí e tal, porque você quer mostrar pro seu pai ali, entendeu? Pai, tá dando certo, tô conseguindo. E eles não acreditavam. Até quando eu fui no banco lá, falei, saca 50 mil aí. Fui com uma bolsa lá, mostrei, eu fiquei aqui, isso aqui é o que eu ganhei no mês. Aí eles começaram a... Só que meus pais são muito simples, viu? O meu sonho também era aposentar o meu pai. Hoje as pessoas veem meu pai continua trabalhando de pedreiro. Ele não para. Eu tentei. Eu cheguei nele e falei, pai, você não vai mais trabalhar mais. Quanto que você ganha por mês? Eu vou te dar esse valor aqui por mês. Ele bateu nas minhas costas e falou, filho, eu não quero. Eu tenho saúde, você se destacou nisso daí. É mérito seu. Agora, o que eu podia fazer por você, eu fiz. Nesse momento, eu não preciso da sua ajuda. Talvez até se parar, acontece, né? Sim, e era o meu sonho, sabe? Porque o serviço do meu pai é pesado. Às vezes, se você vê meu pai na rua assim, você não... Baixinho, com a roupinha tudo... Entendeu? E não tem jeito não para. A mãe tá aposentada. Minha mãe também tá trabalhando. Tá trabalhando. Eles não... Eu ajudo, sim. Às vezes eu vou ali, eu dou escondido ali, porque meu pai, ele não aceita. Ele não aceita ajuda. Porque ele fala que ele tá com saúde, Deus está sustentando ele e ele tá levando a vida dele pra frente. E fazer o quê? A gente não pode, né? E é outras críticas que a gente acaba recebendo também. O cara andando de Porsche, o pai dele com a Belina velha aqui, que não sei o que lá. É escolha. E das ações sociais que você fez, qual que é mais que viralizou? Assim? Porque tem dos bichinhos de pelúcia no shopping, pagar a conta do mercado. A que mais viralizou foi a primeira. Uma senhora, nesse dia, eu juro pra você, eu tava saindo pra gravar, eu falei, cara, que Deus coloque uma pessoa na minha vida que realmente precise. Aí eu peguei e saí pra gravar essa ação, eu fui ali no Parque do Lago ali. Eu tava descendo de carro e eu vi uma senhora mexendo no lixo. Dona Berê. Aí eu peguei
E fui lá até ela, comecei a conversar com ela. Eu falei, vamos no mercado fazer uma compra. Ela virou pra mim e falou, mas eu não sei comprar nada. Eu não sei comprar? Eu não sei comprar nada. Você viu que é uma senhora bem simples. Aí a gente pegou, foi lá, fez essa compra pra ela. Levamos... Acho que a pessoa não acredita, né? Não, ela, na hora ela nem acreditou. Aí a gente pegou, levou ela até lá e esse é um dos vídeos que mais viralizou dela. Tem vários. Tem uma de uma pessoa que tem problema auditivo também, que a gente gravou. E essa história foi bacana, porque no semáforo ali desabando, eu vi essa mulher, parecia que tava chovendo. Porque ela tava toda molhada, mas era suor. E eu parei e falei, vou ajudar, vou comprar toda a mercadoria dela. Parei ali, chamei ela uma vez, chamei 2 vezes e eu percebi que eu falei, ou essa mulher me conhece e não quer aparecer, ou ela é surda. E aí foi que eu percebi que ela era surda. Aí eu comecei a conversar ali com ela de uma forma para ver se ela me entendia. Ela entendeu. Na hora que eu falei que eu ia comprar toda a mercadoria, né? Essa mulher começou a chorar. Mas ela chorava de um jeito que eu fiquei bem emocionado, assim. Aí eu cheguei nela, aí ela começou a contar que ela tinha uma filha pequena na casa dela, que não tinha nada para comer e tal. E aí beleza. Peguei, falei para ela, dei um dinheiro a mais para ela. Falei, vou postar o vídeo aqui e tal. E aí postei esse vídeo no dia seguinte, e esse vídeo começou a viralizar, e o pessoal, eu quero ajudar no Pix, eu quero ajudar no Pix. Aí o primo dela apareceu, me mandou o Pix dela, coloquei lá. Essa mulher começou a receber, a mulher vazou para São Paulo, porque ela ficou com medo, porque a amiga falou assim que o conselho tutelar ia pegar o filho dela. E aí beleza, liguei para ela, a amiga conversava normal, falei, pode voltar, não tem nada a ver, eu quero entender o que aconteceu e tal. Ela voltou, ela falou, Carlos, nas primeiras 2, 3 horas ali eu tinha recebido mais de 7 mil reais em doação. Ela recebeu muita doação, e toda hora ela me mandava fotos da filha dela, com um monte de coisa para comer, brinquedo, roupinha. Então você viu que o dinheiro ela estava usando ali para a filha. E aí passou um tempo, postaram esse vídeo meu de novo. Uma pessoa pegou, apareceu lá, postou esse vídeo e viralizou de novo. Aí um monte de gente, quero ajudar. Ela me mandou mensagem. Carlos, avisa esse pessoal que eu não preciso mais de ajuda. Eu arrumei um emprego lá no Atacadão, eu arrepio só de falar. E você já me ajudou demais já. Nossa, isso é satisfatório, sim, né? Você vê que a pessoa, ela podia tirar proveito disso. Sim. Quem não quer ganhar dinheiro a mais sem fazer nada? Com certeza. E ela chegou ali e falou isso. Tem vários, assim, que eu me emociono. Tem da Dona Maria, que pegou fogo na casa dela no Natal. A gente postou o vídeo, várias pessoas ajudaram e reformou a casa inteira dela. Tem o Jonas, eu fui receber o prêmio aqui da cidade pelo trabalho, né, moção de aplausos, e lá na Câmara o vereador chegou em mim e falou, Carlos, vê se você consegue ajudar esse rapaz, que a gente aqui não tá conseguindo ajudar ele. Na questão da cirurgia, ele tá com um tumor na hipófise que ele perdeu a visão. Cara, minha idade, imagina de um dia pro outro você fechar o olho e não enxergar mais nada, foi o que aconteceu com ele. Ele ficou 2 meses cego. O irmão dele chegou em mim, precisa de ajuda. Eu falei, beleza, cara, eu posso ajudar gravando o vídeo. A gente foi lá, gravou o vídeo com ele na terça, ele precisava de 80 mil para operar. Na quinta-feira o irmão dele me ligou, Carlos, o Jonas tá indo pra sala de cirurgia, conseguiu arrecadar o valor. Passou, acho que umas 3 semanas, voltei pra gravar com ele de novo. E eu até brinco, eu vou ele com o olho fechado, assim, eu falo pra ele abrir o olho, ele abre o olho e ele tá enxergando tudo. É um negócio muito satisfatório. Eu falo pra todo eu não tenho condição de ajudar as pessoas. Cara, lá atrás eu também não tinha, eu já fazia o pouco que eu podia, entendeu? Você não tem que fazer um monte, mas se você começar um pouquinho ali, é óbvio, você não pode... Você ajuda com a sua influência, Sim. né? Mas assim, todo mundo pode doar alguma coisa. Sim. Ou fazer de alguma forma. Você não pode ajudar uma pessoa e prejudicar você. Primeiro é você. No avião não tem lá, quando a máscara cai, você coloca em você. Primeiro é você. Depois você começa a distribuir. Por quê? Se você só acumula, uma hora vai parar de pingar. E não é só sobre isso. É sobre você ir lá fazer e sentir o que eu sinto hoje. Uma vida, uma pessoa... Você não sabe como a pessoa tá passando. Você viu do urso grandão que eu soltei? A moça pegou chorando. Ali eu fiquei sem reação. Falei, caraca, você não imagina. Porque a pessoa passa do seu lado feliz. Ela tava dando risada. Criança, né? Você entende, né? Sim. A pessoa ali feliz e tal. Aí você vê que não é assim. Cada um tá vivendo uma guerra interna. Cada um vive uma guerra interna, né? E ninguém sabe o que a outra pessoa tá passando. Então a gente tenta fazer o nosso melhor.
Eu prezo muito pelo meu nome, é o que eu falo no meu grupo mesmo. Hoje a gente trabalha da forma mais honesta possível, faz as pessoas terem resultado. Eu tenho muita prova social, você deve ter olhado ali um monte de depoimento. E assim, a gente continua na luta aí para tentar fazer Santa Bárbara uma Santa Bárbara melhor, porque no mundo mesmo é difícil. Hoje você está com quantos seguidores? No Instagram, 200 e quase 240, eu tenho outro perfil com 32 mil, aí no TikTok 166 mil seguidores. É um negócio muito doido, é muito doido, porque quando começa a crescer, vai, aí tem hora que tá na travada, depois vai de novo. E a gente tá indo em busca do 1 milhão, porque eu falei, quando a gente bater 1 milhão, vou sortear um carro ali. No Instagram? No Instagram. Minha chance. Eu vou sortear, mas a gente tá em busca aí, tá trabalhando para isso. Legal, bacana. Carlos, muito obrigada pela sua disposição de ter vindo. A gente agradece aí a sua presença, a sua participação. Ficamos muito felizes. E eu estava curiosa também com o método. Então foi bem esclarecedor, assim, bacana saber, entender. E agradeço aí a sua participação mais uma vez. Eu que agradeço pelo convite, né? E eu deixo um convite para você. Se você quer largar o CLT, meu parceiro, vem comigo que eu garanto o resultado. Legal. Parabéns pelo trabalho, pelas ações sociais, a gente acompanha e admira bastante o seu trabalho. Eu que agradeço. Muito obrigado. Com a gente aqui da Brasil FM, do SB Notícias, o que você precisar, também estamos aí à disposição. Fechou. Muito obrigado. Bom, obrigada. E estamos encerrando mais um episódio da Noite pro Dia. Acompanha, nos siga nas redes sociais, veja a entrevista até o final, curte, comenta, compartilha, manda para alguém que você conhece, que quer sair do CLT, que quer viver de cashback, né, cara? É isso aí. E aproveita aí para nos seguir no portal SB Notícias para acompanhar todas as notícias da cidade e da região e também nos seguir no TV SB Notícias no YouTube para acompanhar todas as nossas entrevistas, que com certeza vai ser muito importante para você ou para as pessoas que estão aí ao seu redor.